Oi, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou enfermeira, sou especialista em aleitamento materno e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o leite materno. Vocês sabiam que o leite materno tem muitos benefícios? Quando uma mãe decide por amamentar, ela está fazendo uma escolha pensando o que é melhor para o seu filho. E eu posso afirmar que o leite materno líquido de ouro é o melhor alimento que o bebê pode receber. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho sobre o leite materno. Voltamos e antes da gente começar, eu já vou lembrar você de curtir, o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar. Você conhece alguma mulher que está amamentando, alguma mulher que está gestante, precisa saber sobre os benefícios do leite materno, então compartilhe esse vídeo com ela. Vamos começar falando sobre o leite materno, o que que tem de tão especial nele. Então, primeira coisa, ele já vem pronto e na temperatura ideal. Você não precisa preparar, não precisa aquecer, não precisa levantar no meio da madrugada para estar preparando esse leite, né? Ele já está prontinho ali, a hora que o bebê quiser, é só colocar ele para mamar. Contém nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê, é de fácil digestão. Por que eu estou dizendo isso? O leite de vaca, ele tem uma proteína que não é de fácil digestão. Então, o bebê que ele é alimentado com leite de vaca, ele tem essa dificuldade para digerir essa proteína. E o leite materno, ele é próprio para a digestão do bebê. Diminui a incidência de alergias, as crianças às vezes que desenvolvem uma asma no futuro, né? Problemas respiratórios têm a ver também com a amamentação, com não amamentação. Porque o leite materno previne contra essas alergias. Protege também contra infecções, principalmente do trato gastrointestinal. Não tem risco de contaminação, porque ele já vem pronto. Um leite que é fórmula, ele precisa ser preparado com uma água. A água tem que ser filtrada ou fervida, uma água limpa, né? Então, o leite materno, ele não tem esse risco de contaminação, porque ele já está pronto. O que mais? Desenvolve e fortalece a musculatura facial, preparando para mastigação e fala. Sim, o sistema estomatognático. Esse sistema, ele envolve toda a musculatura facial do bebê no momento de sucção. A sucção para o bebê é muito importante. Não é só para extrair o leite, é para desenvolver essa musculatura toda da face que vai estar envolvida depois com o processo de mastigação e com a fala do bebê. Faz o bebê se sentir seguro, reforçando o vínculo. Aquele momento ali, ó, que o bebê tá junto com a mãe amamentando, né, sugando o seio materno, é um momento de vínculo. Às vezes ele não tá nem com fome, não tá se alimentando, tá fazendo uma sucção não nutritiva, mas é um momento ali de interação mesmo entre a mãe e o bebê. Diminui sangramento materno após o parto, que é a hemorragia, porque o mesmo hormônio que faz o leite ser ejetado é o hormônio que contrai o útero materno. Então, o risco de ter hemorragia quando a mulher amamenta é bem diminuído. E previne também contra câncer de mama, de ovário, de útero e muitos benefícios. Mas hoje a gente não vai falar dos benefícios da amamentação, nós estamos falando exclusivamente do leite materno. E a Golden Hour? A Golden Hour da amamentação é que o bebê seja amamentado, colocado no seio materno já na primeira hora de vida. Então o bebê nasce, ele já é colocado ali em contato com a mãe, já é estimulada a amamentação, já naquele primeiro momento mesmo de vida do bebê. Quanto mais precoce for a primeira mamada, maior é o vínculo criado entre a mãe e o bebê. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona então essa ejeção, a saída do leite. Aqui, o bebê, ele suga o seio materno e existe uma resposta hormonal, que é um empurrão hormonal de prolactina e ocitocina no cérebro materno, e isso vai produzir mais leite. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite será produzido. Por isso que é importante que o bebê comece a mamar já desde a primeira hora de vida. Vamos falar então especificamente do leite materno agora. O leite materno, ele é dividido em 3 fases: colostro,
leite de transição e o leite maduro. O colostro é o primeiro leite. Às vezes eu chego na maternidade e falo para a mãe assim, já tem leite? Ela fala, não, só o colostro. Mas o colostro, ele é um leite. É a primeira fase do leite. E ele demora em torno de 72 horas para poder descer. Alguns fatores atrasam a descida desse leite. Quais são esses fatores? Obesidade materna, diabetes gestacional ou adquirida antes da gestação, a cesárea, fatores estressantes, separação mãe e filho, são fatores que podem atrasar então a descida desse primeiro leite que é o colostro. E ele é rico em proteínas e rico em fator imunológico. Quem nunca ouviu falar que o colostro é a primeira vacina do bebê? Por que ele é a primeira vacina do bebê? Porque ele confere esses fatores de imunidade. Principalmente as vacinas que a mãe tomou ali durante a gestação, elas vão passar imunidade para esse bebê, uma imunidade passiva, até que ele adquira a sua própria imunidade através do recebimento das vacinas. O Covid, por exemplo, a mãe que recebe a vacina durante a gestação e durante o período que está amamentando, ela está passando imunidade para o seu bebê. Ela não está passando o Covid, ela está passando a imunidade. Então, o colostro, ele confere imunidade também para o bebê, é um dos fatores mais importantes dele. E ele, como eu já disse, ele vai descer mais ou menos a partir ali de 72 horas. Pode ser que ele tenha antes, pode ser que demore mais um pouco devido a esses fatores de atraso. E algumas mulheres apresentam já essa lactação durante a gestação. Se estiver saindo esse colostro na mama, não faça expressão. Não fique apertando a mama para poder estimular a produção desse colostro. Deixa a natureza, a fisiologia agir da forma dela. Não fique estimulando. Deixa que a natureza haja de acordo com o seu tempo. O próximo leite, então, que é o leite de transição, é um leite que vem depois do colostro e dura ali mais ou menos até o 15º dia. Ele é um leite que ele junta os fatores nutricionais, tanto do colostro quanto do leite maduro. Ele é uma mistura dos dois. Mas ele é um pouco mais rico em caloria. Por quê? Para fazer o bebê recuperar o peso do nascimento. Todo bebê, quando nasce, perde um pouco de peso, é normal. E às vezes as mães se assustam pensando assim, nossa, o bebê perdeu peso, meu leite é fraco. E aí já vai querer entrar com a fórmula. Não, o leite não é fraco. O bebê perdeu peso porque é normal ele perder em torno de 10% do seu peso ali na primeira semana. Mas ele não pode perder, é claro, né, 5% já no primeiro dia. Por isso que é importante que esse bebê já comece a estimular a produção do leite na primeira hora de vida, na golden hour. Porque quanto mais ele sugar, mais leite vai ser produzido, mais rápido esse leite vai descer. Então essa perda ponderal de peso, ela é normal, é esperada e ela vai ser recuperada no momento do leite de transição. Agora, depois do leite de transição, então, é o leite maduro, que ele chega ali a partir da 3ª, da 4ª semana após o nascimento. Esse leite maduro é um leite que é constituído 90% por água e 10% por outros nutrientes. Esse leite, ele é dividido em leite anterior e leite posterior. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Por que eu tô falando que ele é 90% de água e 10% de outros nutrientes? Porque eu quero que você entenda que o seu bebê que é amamentado exclusivamente ao seio materno não precisa de ingerir água e nem chá. O leite materno já tem a quantidade de água que o seu bebê precisa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, preconiza que a amamentação seja exclusiva até o 6º mês de vida do bebê e complementada até os 2 anos ou mais, na fase ali da introdução alimentar. Então, o leite materno, ele é suficiente para hidratar e para nutrir o bebê. Não precisa de água, chá, suco, de nada, é somente o leite materno. Olha só, eu falei para vocês que o leite materno, ele é dividido entre leite anterior e leite posterior, tá vendo? Então aqui, ó, muitas publicações apontam a importância do bebê receber tanto o leite anterior quanto o posterior na mesma mamada. Mas o que é esse leite anterior e leite posterior? Se vocês conseguirem notar aqui, esse leite aqui, que é o leite anterior, ele é um pouquinho mais ralo. Por quê? Porque ele é mais rico em água. E esse aqui, o leite posterior,
ele é mais encorpado, porque ele é mais rico em nutrientes, caloria. Esses dois leitinhos aqui, ó, foram extraídos da mesma mãe. Neste caso aqui especificamente, o leite anterior veio primeiro mesmo, mas existem casos que o leite posterior vem primeiro. Quando que isso acontece? Eu já expliquei para vocês nos slides anteriores aqui sobre o empurrão hormonal. Então, o bebê suga, existe aqui uma ação desses hormônios, que é a prolactina e a ocitocina, e o leite sai. Sob a ação da ocitocina, o leite é ejetado. Quanto mais alta for a concentração de ocitocina na corrente sanguínea materna, mais leite vai sair e ele sai primeiro o leite posterior. Então, nesse caso aqui, ó, esse anterior saiu mesmo primeiro, porque essa mãe era uma mãe que teve um bebê prematuro, ele estava internado numa unidade neonatal e ela foi realizar a ordenha na sala de apoio à amamentação. Então, como ela estava longe do seu bebê e não estava amamentando o seu bebê, era só a bombinha, não teve aquele reflexo de ocitocina, saiu mesmo o leite rico em água. Mas se ela tivesse amamentando diretamente o seu filho, aquele vínculo, né, aquele amor, aquela toque pele a pele, aquele olhar, poderia sim, pelo aumento da ocitocina na corrente sanguínea, o leite posterior sair primeiro. Por isso que é importante que o bebê esvazie toda uma mama antes de passar para outra, para que ele receba os dois tipos de leite, tanto o leite rico em água quanto o leite rico em nutrientes. Se o bebê terminou de esvaziar toda a mama e passou para outra, ótimo. Ele tem bebês até que querem trocar, ele fica meio desinquieto, você muda de mama. Mudou de mama, depois você volta para a mesma mama, se não terminou de esvaziar aquela naquela mamada. A próxima mamada, então, volta para a mesma. Sempre é bom marcar, ver mais ou menos, né? Ver qual foi a mama que você deu a última vez para voltar nela, para poder estar aproveitando todos os benefícios desse leite. Uma curiosidade também para vocês é que o leite das mães de prematuro ele é diferente. Ele é um leite mais rico em gordura, um leite mais amarelinho, porque o colostro, no caso, dos bebês prematuros, eles precisam ganhar peso, porque eles nascem pequenininhos, nascem baixo peso. Então, o colostro deles é bem rico em gordura por esse motivo. O leite materno, ele é produzido de acordo com a necessidade daquele bebê, de acordo com o tempo de gestação daquele bebê. Então, se ele foi um bebê que nasceu prematuro, o seu leite é mais rico em gordura porque ele precisa ganhar peso. Outra curiosidade aqui que eu vim trazer para vocês, olha só que interessante. O colostro, ele foi usado no tratamento de uma paciente que estava com Covid. Já fazia várias semanas que essa moça estava com o Covid e sempre dando positivo e não melhorava, porque ela tinha uma doença genética, uma condição genética que a imunidade dela era muito baixa. Ela tinha uma imunodeficiência, né? Era imunossuprimida. E então eles fizeram um tratamento com ela, foi aqui no Brasil. Esse tratamento aqui consistia em dar para ela colostro de 3 em 3 horas durante alguns dias. E aí depois foi feito o exame de novo do Covid e ela já não estava mais com Covid. Então tá aí mais um benefício do colostro, né, do leite materno, também no tratamento para Covid. Falando de tratamento para Covid, nós vamos falar um pouquinho sobre a colostroterapia. Como que é a colostroterapia? Nós já falamos que o colostro, ele confere imunidade, não é? Ele é a primeira vacina do bebê. Nesse caso aqui, vocês estão vendo esse bebezinho aqui, ó, é uma imagem, né, da Fiocruz, do banco de dados da Fiocruz. Esse bebezinho aqui está recebendo a colostroterapia. Os bebês prematuros, geralmente, eles não podem sugar o seio materno, eles não têm condições para isso. Então, a mãe vai procurar o banco de leite, vai procurar uma sala de apoio à amamentação, ou até mesmo na unidade neonatal, onde o bebezinho prematuro está internado, vai tirar o colostro, pode ser com extração manual, pode ser com bombinha, e esse colostro vai ser oferecido para esse bebê que vai estar internado lá na unidade neonatal. Como que vai ser oferecido? 0,1 ml de colostro em cada bochechinha desse bebê a cada 3 horas. E mais ou menos durante 3 a 5 dias. Essa é a duração do tratamento da colostroterapia. Para quê? Para poder garantir
fatores imunológicos para esse bebê. O colostro da própria mãe, ele é usado como uma terapia para melhorar a imunidade desse bebezinho que é prematuro. Mais um benefício aqui, né, do leite materno, no caso, você já ouviu falar de peitolé, é um picolé preparado com leite materno. Ele é preparado com o próprio leite materno, sem adição de nada, mais nada, nem açúcar, nem corante, nem nada para dar sabor, nem água, só o leite materno mesmo. E ele pode ser oferecido para o bebê no período da dentição, porque o bebê fica irritado e ele, por ser congelado, refresca, alivia aquela irritabilidade que o bebê fica na época da dentição. Ou em dias muito quentes também, pode usar o colostro para aliviar esse calor excessivo do bebê. Vamos falar um pouquinho então sobre como retirar e como estocar o leite materno. Em que momentos que você vai precisar fazer isso? Depois que o bebê nasce, depois que passou alguns dias, a mãe às vezes precisa voltar ao trabalho antes dos 6 meses, às vezes ela precisa sair para ir em algum outro lugar e o bebê precisa ficar com alguém, então ela tem que ordenhar esse leite para deixar para o bebê. Quando ela realmente voltar ao trabalho também, ela vai deixar esse leite ordenhado para ser oferecido para o bebê. Então existem algumas regrinhas para poder fazer essa ordenha para a volta ao trabalho ou para qualquer outro momento que precise estocar o leite. Para que também que precisa essas regras de estocagem de leite? Para doação. Existem mães que têm hiperlactação, tem uma produção excessiva de leite. O bebê dela mama e ela ainda tem muito leite, produz muito leite. Então, é uma boa dica ser doadora para o banco de leite. Na sua cidade, tem banco de leite? Procure saber. Banco de leite humano, procure saber se tem na sua cidade ou na região para que você possa ser uma doadora se você tiver uma hiperlactação. Para onde que vai esse leite doado? Para as unidades neonatais que têm os bebezinhos internados. Esses bebezinhos, eles recebem leite doado, leite materno doado, que é preparado especificamente para eles, passa por um processo de pasteurização. Esses bebês, eles recebem leite da própria mãe e recebem leite de doação. Então, eu vou falar para vocês como que vocês vão extrair esse leite materno ordenhado. Vai fazer ordenha manual, massagem na mama e expressão. Ah, você não tem bombinha? Ótimo, então use a bombinha. Qual tipo de bombinha? Pode ser a bombinha manual ou a elétrica. Antes de fazer a extração, vamos começar lá do início, né? Eu falei já da massagem. Prender o cabelo, se tiver uma touquinha, coloca uma touquinha para que não caia nenhum cabelinho, né, no leite. Lave bem as mãos. Seria bom até usar uma máscara também, porque às vezes está conversando, falando ali, pode cair alguma gotícula, né, de saliva no leite. Então, coloca uma máscara e proceda com a massagem da mama e a extração manual, com bombinha manual ou com a bombinha elétrica. Esse leite ordenhado, ele pode ficar 12 horas na geladeira, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde brasileiro e com as recomendações do Banco de Leite Humano. Por que eu estou falando isso? Porque existem outras recomendações, que é da Academia Médica de Amamentação, ela é norte-americana. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma para poder vocês entenderem. As regras do banco de leite, elas são bem rígidas, porque é um leite que vai ser oferecido para bebês que estão internados numa unidade neonatal. Então, esse leite tem que ser cuidado criteriosamente. E pelas regras do banco de leite humano, o leite, então, fica 12 horas na geladeira, aqui, e pode ficar até 15 dias no freezer. Em temperatura ambiente, esse leite pode ficar até 2 horas. Mas o melhor é que ele seja oferecido imediatamente após a extração. Se você estiver extraindo por motivo, por exemplo, de fissura. Tem uma fissura mamária, não está conseguindo colocar o bebê para mamar, precisou fazer a ordenha. Então, ofereça esse leite para o bebê, se for ficar em temperatura ambiente, imediatamente. Se tiver, vai guardar na geladeira, então 12 horas. Se for congelar para fazer um estoque para a volta ao trabalho,
ou para algum outro momento que precise, outra pessoa está oferecendo esse leite para o bebê, 15 dias no freezer. Vai colocar em frasco de vidro com tampa de plástico. Vai escrever lá a data e a hora da coleta. Por quê? Você vai descongelar o leite que tiver mais velho. Ah, mas eu tenho um pote grande e numa ordenha eu tirei só 100 ml, ainda sobrou muito espaço no pote porque ele era de 400. Você pode continuar colocando o leite até encher o vidro. Não pode encher até na tampa. Deixa uns 2 dedinhos, sem, porque o leite quando ele congela ele expande. Então coloca sempre até uns 2 dedinhos abaixo. Mas qual que é a data que você vai considerar para relação de validade desse leite? A data que você colocou o primeiro leite. Então, se você colocou um leite lá na segunda-feira, tá lá a data segunda-feira. Mas na terça, na quarta, na quinta, você continuou colocando leite lá naquele frasco, sempre você vai olhar a data do primeiro leite para considerar a validade daquele frasco. Para levar ele lá para o banco de leite, vai sempre considerar então a data do primeiro leitinho que foi colocado. Se você for doar para o banco de leite humano, vai levar numa caixa térmica até lá. Se você for preparar na sua residência para estar dando para o bebê quando estiver voltando ao trabalho ou quando estiver precisando sair, vai descongelar esse leite em banho-maria com o fogo desligado. Como que é isso? Vai colocar a panelinha lá com água no fogo, vai ferver, depois que ferver você vai desligar o fogo e aí então vai colocar o frasco lá dentro para esse leite estar derretendo, tá descongelando. Muito cuidado na hora de oferecer para o bebê, testa primeiro na mão para ver se na sua pele, para ver se não está muito quente. O bebê não fala, o bebê só chora, então pode ser que ele às vezes está quente demais, que machuca, que queima, então faz o teste primeiro antes de oferecer. E, de preferência, ofereça num copinho ou numa colher para que não aconteça confusão de bicos no bebê se você usar uma mamadeira. Esse leite que você descongelou para oferecer para o bebê, pode recongelar? Não. Ele vai ser utilizado no decorrer daquele dia. Ele pode sim ficar na geladeira, mas congelar de novo de forma alguma. O leite, uma vez descongelado, tem que ser utilizado naquele período de 12 horas, senão ele deve ser desprezado. As regras da Academia Médica de Amamentação, elas dizem que o leite pode ficar até 72 horas na geladeira e por até 6 meses no freezer. E fala que em temperatura ambiente pode ficar por até 4 horas. Por que essas regras são diferentes aqui? Lá o tempo ele é mais frio e além disso, essas regras elas servem mais para o consumo próprio e não para doação. Se você vai congelar o leite para o seu próprio filho e para consumo próprio ali, então, sem ser para doação do banco, você pode também optar por essas regras aqui da ABM, mas a maioria das mães prefere mesmo as regras do banco de leite, se sentem mais seguras com essa regra aqui, mas é só para título de informação mesmo, para vocês saberem que existe essa outra regrinha. Se você quiser usar, a preferência, se você mora numa região aqui do Brasil, que é uma região mais fria, você pode se valer dessa regra aqui com mais tranquilidade. Mas se você mora numa região mais quente, tem um risco maior de perder o leite mais facilmente, então fique mesmo com as regras do Banco de Leite Humano e do Ministério da Saúde brasileiro. E já que nós estamos falando em retirada, estocagem, né, descongelamento do leite, vamos falar um pouquinho da volta ao trabalho. Como que você vai fazer lá no seu trabalho para continuar amamentando o seu bebê? Eu fiz um vídeo que você pode ouvir depois, que vou deixar o link para vocês, falando sobre motivos para o desmame precoce. Nesse vídeo eu não abordei a volta ao trabalho. A volta ao trabalho, ela é um motivo para o desmame precoce, sim. Porque muitas mães têm dificuldade de manter o aleitamento quando volta para o trabalho. Mas você pode continuar. Vai amamentar o bebê os momentos que estiver em casa, vai continuar mantendo aquele vínculo com o bebê. Vai preparar com antecedência o seu estoque ali, ó, que vai ser com 15 dias.
Ou, com 6 meses, vai preparar seu estoque para alguém oferecer esse leite para o bebê. Se for uma rede de apoio que for ficar na sua casa com o bebê, vai oferecer. Ou se for numa escolinha, você também vai conversar com eles pelas regras de higiene, tudo certinho, né? Para poder estar preparando esse leite, oferecendo para o bebê. De preferência, sempre num copinho, numa colher, para não estar gerando confusão de bicos. E então, lá no seu trabalho, você pode também estar realizando essa ordenha. Existem leis que protegem a mulher trabalhadora que amamenta. Você pode entrar 1 hora mais tarde no serviço ou sair 1 hora mais cedo. Ou você pode receber o bebê lá para amamentar, se tiver alguém que tenha condições de levá-lo até você. Se você não puder, então, amamentar o seu bebê lá no seu trabalho, você pode tirar. Leve uma bombinha elétrica, leve a sua caixinha de isopor, sua caixinha térmica para transporte, leve frasco ou saquinhos. Existem uns saquinhos também próprios para o aleitamento, para estocagem de leite materno. Esses saquinhos não podem ser reaproveitados. Eles, uma vez utilizados, têm que ser desprezados. São mais fáceis de ser transportados, porque eles são pequenininhos, ocupam menos espaço dentro da caixa térmica, mais fácil para o transporte. Então, vai fazer a ordenha, lembrando da mesma regrinha que eu falei aqui no começo do vídeo. Vai prender o cabelo, vai colocar uma touquinha, uma máscara, num local assim mais limpo, numa cozinha. Se você tiver uma sala de apoio à amamentação na empresa que você trabalha, ótimo. Algumas empresas cidadãs que oferecem a licença maternidade acrescida de 120 dias, que são os 6 meses, às vezes elas têm também essa sala de apoio à amamentação. Então vai lá, tira o leite, realiza essa ordenha, coloca esse leite na geladeira e quando for levar para casa, transporta na caixinha térmica, sempre na caixinha térmica. Não transporte o leite materno fora da caixinha, porque tem o risco de estar perdendo esse leite. E qual que é o risco de estar perdendo esse leite para o bebê? Seu bebê pode desenvolver uma gastroenterocolite, ele pode ter alguma infecção do trato gastrointestinal por contaminação mesmo desse leite, por perda, né, das propriedades desse leite. Vai levar, então, de volta para sua casa ou vai levar para a escolinha, para o hotelzinho, para onde o seu bebê estiver ficando, para que eles ofereçam para ele. Lembrando, então, aqui, mais uma vez, as regras do banco de leite humano dizem que pode ficar 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer. As regras da Academia Médica de Amamentação, 72 horas na geladeira, 6 meses no freezer. O leite materno é o alimento ideal, a gente chama ele de líquido de ouro, é o melhor alimento do mundo, é o melhor alimento que uma mãe pode oferecer para o seu bebê. Existem momentos que ela não pode amamentar? Existe. Existe um momento que ela vai ter que oferecer uma fórmula para o bebê? Existe. Mas se tiver condições de amamentar, se não tiver nenhuma contraindicação médica, se a mãe tiver condição clínica e o bebê também ir amamentar, a amamentação tem que ser estimulada exclusivamente até os 6 meses de vida, nada de água, nada de chá. E na época da introdução alimentar, você vai continuar amamentando e vai fazer os intervalinhos ali entre a alimentação, a oferta de frutas, de legumes, as papinhas e sempre mantendo o aleitamento materno. Vamos relembrar então tudo que a gente aprendeu hoje? Vamos voltar aqui. Nós falamos sobre os benefícios do leite materno, não da amamentação em si, os benefícios do leite materno, por que ele é tão importante para o seu bebê. Nós falamos dos benefícios de amamentar já na primeira hora de vida, a golden hour, é muito importante, inclusive na cesárea. Você sabia que na cesárea você também pode fazer golden hour? Pode sim. Se o seu bebê estiver bem, tiver nascido bem, né, tiver recebido aquela notinha boa do Apgar, que é um critério de avaliação dos pediatras, o seu bebê vai ser colocado em contato pele a pele já na primeira hora de vida, mesmo que seja cesárea. E se por um acaso não puder fazer a hora de ouro com a mãe, pode fazer com o papai. O bebê pode fazer esse contato pele a pele com o papai. É muito importante que seja realizada a Golden Hour, porque ela é um momento de vínculo do bebê com a mãe, com o pai. É o primeiro relacionamento social que esse bebê vai ter. Então, é muito importante mesmo que tenha a Golden Hour. Nós falamos também aqui sobre o empurrão hormonal, que quanto
mais o bebê suga o seio materno, mais prolactina e ocitocina são produzidos e mais leite também é produzido. Então, é um ciclo, né? Ó, quanto mais o bebê suga, por isso que eu falo que a produção de leite é por demanda. Quanto mais ele suga, mais leite será produzido. Nós falamos que existem 3 tipos de leite, 3 fases, na verdade, né? A primeira é o colostro, que é o leite que vem ainda lá na maternidade, que é rico em fator imunológico, e esse colostro, inclusive, é utilizado como medicamento, como terapia medicamentosa em casos de Covid e em casos de bebês internados em unidades neonatais, como a colostroterapia que eu falei. O colostro, ele é, então, o primeiro leite que vem. Depois, o leite de transição, ele reúne os nutrientes tanto do colostro quanto do leite maduro, mas ele é um pouco mais rico em caloria do que o colostro, para recuperar o peso que o bebê perdeu ali nos primeiros dias de nascimento. E o leite maduro, que é um leite que vem depois ali da 3ª, 4ª semana de amamentação, dividido em leite anterior e leite posterior, que nós já falamos, né? Tá aqui, ó, o leite anterior mais rico em água, o leite posterior mais rico em nutrientes. Lembrando que o leite maduro, ele é composto 90% de água e os outros 10% é que são os nutrientes. E esses 10% são tudo que o seu bebê precisa. Não precisa de acrescentar nada na dieta do bebê que está sendo amamentado exclusivamente. Nós falamos aqui também, né, das terapias que usam o colostro. Nós falamos sobre o peitolé, que é uma alternativa para alívio na dentição e também nos dias de calor. Nós falamos sobre as regras do Banco de Leite Humano e as regras da Academia Médica de Amamentação norte-americana em relação à estocagem, o tempo de duração de estocagem do leite materno, e nós falamos um pouquinho também sobre a volta ao trabalho. Como que você deve agir nesse momento para manter a amamentação, para que a volta ao trabalho não seja traumática e não provoque um desmame precoce. Dá para voltar a trabalhar e continuar amamentando. Tem alguns vídeos também no canal, depoimento de mãe que voltou a trabalhar e continuou amamentando. Vocês podem também procurar aí esse vídeo e assistir. E eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês me contem a experiência que vocês tiveram com a amamentação, a experiência que vocês tiveram com o peitolé, se vocês já utilizaram essa técnica com o bebê de vocês, a experiência que vocês tiveram com a volta ao trabalho, manteve a amamentação, como que foi? Conta pra mim se vocês já usaram essa regrinha aqui da Academia Norte-Americana Médica de Amamentação. Vocês conheciam essa regra ou conheciam só a regra do Banco de Leite Humano? Conta pra mim que eu vou responder pra vocês. Compartilha a sua experiência com a gente aqui no canal. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, vai lá, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, vocês vão ser informados e assim vocês também ajudam para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos que eu trago para vocês. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado.